Olá, eu sou o professor Rui Badaró. Estamos no terceiro Summit ESG do escritório Badaró e De Luca, um evento que foi idealizado para cumprir as metas, as práticas ESG de nosso escritório. E hoje, na terceira edição, deflagrando esta edição, nós temos o estimado professor doutor Luiz Felipe Ferreira de Oliveira, que é mestre e doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, pela USP. É um amigo de longa data, um expert no assunto que vai trabalhar hoje com vocês, que tratará sobre circulação internacional de pessoas, em especial no tema Lei de Migrações, mitos e verdades, na inclusão dos migrantes no Brasil. Luiz Felipe, muito obrigado por aceitar o convite de participar do terceiro Summit SG do Badaró e De Luca. Grata satisfação revê-lo, ainda que virtualmente. A palavra é toda tua. Bom, professor Rui, prazer aí pelo estar aqui participando com vocês. Obrigado pelo convite. É um privilégio falar desse tema aí que está bem em alta por causa das situações hoje que vivem os brasileiros. A gente vai falar então de um contexto global e depois um contexto nacional e como que as empresas aqui, os players, né, brasileiros, atores brasileiros estão agindo na questão migratória, né? Então, antes de tudo, eu trouxe esse ponto para a gente quebrar alguns mitos, quebrar algumas conceitos que estão errados aí na área migratória. E o primeiro deles é que eu tenho visto na mídia chamar os deportados brasileiros de imigrantes ilegais, né? Então a gente fala no direito migratório, não existe pessoa ilegal, né? Pessoa, todo mundo é legal, todo mundo é gente boa, que nem a gente brinca. Não existe a figura do ilegal, existe a figura do migrante documentado que entrou num país com a devida documentação, autorização de trabalho, visto, tudo, e os indocumentados, que é o pessoal que ou entrou clandestino, pulou lá o Rio Grande, nos Estados Unidos, pulou a cerca e entrou e trabalha sem documentos, ou mesmo aquele cara que foi para os Estados Unidos estudar ou fazer um turismo em alguma situação e aí ele ultrapassa o prazo e continua lá de maneira irregular, sem os devidos documentos para tanto. Então, É, esse é o primeiro mito a ser destruído. A gente tem que falar que não posso chamar pessoas de migrantes ilegais ou legais, mas sim documentados e indocumentados. E aí vem uma certa preocupação em nível global e também aqui no Brasil de como que você utiliza esses migrantes indocumentados, que eles têm aí uma perspectiva sempre de gerarem menos custo para quem os contrata. Porque se ele não tem documentos, você não registra, paga informal. Sendo informal, ele não tem direitos. E principalmente nos Estados Unidos, onde a gente tem mais ou menos, esse é um número estimado pelo Itamaraty, 2,5 milhões de brasileiros, entre documentados e indocumentados. E a Suprema Corte Americana decidiu que os migrantes indocumentados, se sofrem acidentes, se são massacrados, se são machucados, se tem algum problema no trabalho indocumentado deles, eles não têm direito algum de pedir qualquer coisa para o seu empregador. No Brasil já temos uma visão diferenciada, que o trabalho ela tem um foco mais humanístico e voltado na pessoa. A própria lei de imigrações garante os direitos fundamentais do migrante com documentos e sem documentos. E aqui o migrante indocumentado, seja ele, na verdade eu não vou tratar das vítimas de trabalho análogo à escravidão, mas aquele indocumentado que ficou aqui só além do prazo e está trabalhando, ele, se ele trabalhou indocumentado, ele vai ter os direitos trabalhistas assegurados aí pela lei. Depois ele vai ser convidado a se retirar do país, porque venceu o prazo, enfim, salvo se outro garantidos. Mas nos Estados Unidos não tem. Lá, o indocumentado, ele está no mato, perdido e sem direitos mesmo. Então é só o que ele ganha de salário, o que ele trabalhar, e aí isso que é a vida deles lá fora, e em muitos outros países isso acontece. O- E aí a gente está falando de ESG, aí você me pergunta, mas por que que as empresas contratam pessoas sem documentos
por que que as empresas aceitam correr certos riscos, contratando pessoas sem documentos, isso em qualquer lugar do mundo. E a resposta ela vem de um valor que no Brasil ele não é tão explorado como valor jurídico, como princípio, que é justamente a chamada o desvio de mercado. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu cometo práticas ilícitas, ilegais, e aí sim você pode usar o termo ilegal, eu estou gerando um desvio na concorrência justa. Então, se eu sou um empregador, vamos pegar um caso bem comum nos Estados Unidos, empreiteiro, que contrata migrantes indocumentados para erguer casa, arrumar estrada, construir qualquer coisa, eu deixo de recolher tributos, eu deixo de recolher previdência social para esses trabalhadores, e aí, logicamente, a minha obra ela vai ser muito mais econômica, muito mais barata do que aquele empreiteiro, aquele empresário que paga tudo certinho na lei, não contrata pessoas indocumentadas, e aí o livro do dinheiro fala mais alto, né? Então, nos Estados Unidos, por muitos anos, agora por causa da política do Trump nem tanto, a migração ela foi muito leniente com esse tipo de trabalhador. Por quê? Gera economia de uma certa forma, permite empresas irem crescendo com esse dinheiro ilícito, e você aí tem, não vou nem falar de rede de corrupção, às vezes é somente de ver que uma empresa está crescendo para aquele governo municipal, para aquele governo estadual, às vezes é interessante você ter uma empresa gerando aí receita e tributos, independente da forma em que ela está atuando. Mas a lei americana e a brasileira tem formas de você coibir isso. No Brasil, a gente não se preocupa tanto com a questão de desvio de mercado, a gente se preocupa muito mais com outras questões de corrupção pública, né? Situações aí de proteção, mas o grande problema que afeta mercados, que existem cobranças em níveis locais e globais, é você gerar aí uma concorrência desleal com quem está direitinho. Então, quando alguém perguntar o porquê que uma empresa aceita ou não aceita, é justamente você ter a documentação e fazer um trabalho digno e pago conforme as regras locais de cada um dos países. Um outro grande ponto que é importante a gente citar, e aí já vou trazer para uma realidade brasileira, a gente tem a figura muito aqui dos refugiados. Então, o Brasil é um país de migrações? Eu posso falar que não. A gente tem um fluxo localizado de imigrantes, principalmente refugiados venezuelanos, tivemos haitianos, temos alguns fluxos ali da África, mas eu não consigo falar que o Brasil é um país de imigrantes. Já fomos. Hoje a gente não tem uma política de atração de imigrantes e não somos um país atrativo para as migrações. E eu te dou um número só de refugiados venezuelanos. Nós tivemos aqui no Brasil, nos últimos 4 anos, conforme os dados estatísticos da Observatório de Migrações, que é um órgão do governo brasileiro, nós tivemos aí entre entradas e saídas e permanências de refugiados, ou a gente vai falar também que eles não são tão refugiados assim, dos venezuelanos, um número aproximado de 200 mil pessoas, entre a maioria deles documentados. Na mesma toada, no mesmo período, a Colômbia teve 1,5 milhão. Então, os venezuelanos preferem muito mais ir a Bogotá e a Colômbia do que vir para o Brasil. Seja por N questões, seja porque a língua é a mesma na Colômbia, seja porque o Brasil não é um país tão receptivo aos migrantes, a gente vai falar disso, ou seja, porque aqui também está em crise. Então, não que a Colômbia seja muito melhor que a gente, mas de repente é mais fácil eu trabalhar na minha própria língua, onde eu tenho costumes muito semelhantes, do que eu vir para um país que é lusófono, que tem uma outra visão cultural. E tudo bem. Então, a gente não pode falar que existe uma crise migratória no Brasil, de portas abertas. Não, o Brasil não é acolhedor, o Brasil não é um país de fronteiras abertas. Ao contrário, nós temos uma lei hoje razoável de migrações, que tem uma certa limitação, mas tem um acolhimento
racional dos migrantes, e a gente busca sempre alocá-los geralmente em grandes centros que estão mais aptos a recebê-los, né? Mas a gente não é um país que é extremamente atrativo. A gente é muito mais imigrante, a gente tem em números aproximados do Itamaraty de 6 a 8 milhões de brasileiros no exterior, e de imigrantes aqui a gente tem mais ou menos 2 milhões, 1,5 milhão de estrangeiros aqui no Brasil. E como boa parte deles são migrantes documentados, e aí outro mito que a gente não pode chamar, especialmente os venezuelanos, de refugiados, porque eles não se encaixam no estatuto do refugiado de Cartagena, eles são migrantes vulneráveis por questões econômicas. Ou seja, eles saem da Venezuela não porque eles são perseguidos na Venezuela, porque a Venezuela está matando todo mundo, porque tem. Eles saem, na maior parte das vezes, da Venezuela por causa de uma crise econômica. E alguns vão para a Colômbia, a sua maioria, e uma minoria acaba optando pelo Brasil. Então, refugiados, a gente tem um número muito mais de refugiados, que aí entra no estatuto, na questão do refugiado padrão mesmo, principalmente os vindos da África e de algumas questões ali do Oriente Médio, em que eu vou falar também de um outro mito, que o Brasil não é o acolhedor para os migrantes. Não somos. Nossa lei permite acolher facilmente? Permite. Hoje você consegue mudar um status migratório após ingressar no Brasil. Então você pode aqui converter a sua condição de estudante, converter sua situação de turista para refugiado, para permanente, para vistos de longo prazo. Só que isso não reflete na nossa cultura o acolhimento. Então, não adianta, e eu vi isso com refugiados da região do Oriente Médio, da Síria principalmente, que desembarcaram no Brasil com visto de refúgio, que chegaram em Guarulhos, ingressaram e receberam boa noite e boa sorte. Se você vai dormir, se você vai comer, se você vai ir para algum lugar, é um problema seu. E isso reflete em algumas situações em que, se não fossem as organizações não governamentais para acolher esse imigrante, a gente teria aí não vou dizer um boom, mas teria aí um incremento de pessoas em situação de vulnerabilidade aí, de mendicância, outras situações aí que poderia levar até a questão criminal dessas pessoas buscarem para sobreviverem. Então, isso reflete um problema não só brasileiro, mas de muitos países que recebem imigrantes, que é a ausência de uma chamada governança migratória, que é o que a gente vai falar da questão ESG, de você ter um planejamento, uma relação inter-órgãos públicos, sociedade civil e a sociedade privada, com as empresas, para você poder fazer o acolhimento desses migrantes. E o maior exemplo que a gente tem no mundo de uma governança migratória é do Canadá, que anualmente eles conversam. Tem o ministro da migração no Canadá, que anualmente eles levantam estatísticas com as empresas, com a sociedade civil, através das ONGs, com os governos, e perguntam: gente, onde precisamos de pessoas? E aí todo mundo responde, e anualmente de 50 a 100 mil migrantes, vagas para migrantes são abertas no Canadá para áreas ou regiões específicas. Então o Canadá ele tem um crescimento tão expressivo nessa questão econômica migratória de governança. Ah, pronto. Tá? Pausa, pessoal. O professor Luiz Felipe estava falando sobre a questão da governança migratória no Canadá. Continue. Isso. Então, lá você tem uma conversa entre os órgãos,
E um dos resultados dessa governança é que as principais startups e empresas de médio e pequeno porte na região de Toronto são de migrantes, que foram para lá justamente com o objetivo de empreender e gerar alguns poucos empregos, mas que chegou aí uma proporção de mais de 60% no Canadá. No Brasil, a gente tem uma governança migratória perdida. Ela é feita aí atribulada, ela é feita de uma maneira bem amadora. O estado de São Paulo e a integração em São Paulo, e no Pernambuco também, é uma das poucas que funcionam porque você tem a União Federal, o estado de São Paulo, as ONGs e as empresas trabalhando para poder fazer essa governança aqui e receber os migrantes, alocá-los em postos de trabalho, principalmente os refugiados, e dar a devida orientação, documentação, capacitação na língua portuguesa ou em cargos que eles vão precisar aí para trabalhar. E aí você tem, inclusive em nível municipal, um conselho de imigrações, de imigrantes aqui em São Paulo para poder organizar esse acolhimento. O trabalho deu tão certo que hoje você tem parceiros em nível nacional. Um deles, o mais famoso, é a própria JBS, em que ela, desde Roraima, ela já faz o acolhimento de possíveis trabalhadores nas suas empresas, lá de refugiados, principalmente venezuelanos, para poder atuar dentro da empresa. Então, ela, em coordenação com o governo e ONG, ela já faz o acolhimento, já emprega essa pessoa e evita aí uma criação de uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, as empresas, elas podem sim ser atores relevantes na questão migratória brasileira, até para a gente mudar a nossa visão, ou como os coaches falam, né, o mindset, de você, em conjunto, por isso que a gente fala que é governança, em conjunto com o governo e a sociedade civil, você fazer o acolhimento, e aí eu vou falar não só de imigrantes estrangeiros, mas migrantes internos, de você localizar regiões que precisam de trabalhadores, e a gente vê, e eu vou trazer um problema que tem ali na região das uvas, ali das vinícolas do Rio Grande do Sul, onde você tem vinícolas altamente desenvolvidas que se tornam vítimas de terceirizados que escravizam brasileiros e imigrantes. E aí tem também o pessoal do arroz, que também se torna vítima, empresas grandes que têm políticas de ESG, de governança, que também se tornam vítimas de terceirizados que fazem trabalho escravo. Tivemos aí uma nova situação, de novo, de vinícolas, há menos de uma semana. Exato. Então, quando a gente fala de governança migratória, eu posso e devo incluir também a questão interna, os nossos deslocados internos. E aí, essa coordenação que se torna fundamental o Brasil caminhar para uma saída feita pelas três colunas de governo, sociedade e os atores privados, especialmente as empresas. Enquanto esses três não conversarem sobre esse assunto, a gente vai continuar tendo situações que nem da semana passada. Por quê? O migrante interno ou externo, ele vai ser uma pessoa em vulnerabilidade buscando aceitar qualquer tipo de trabalho. Ele vai ser uma pessoa que vai se tornar vítima de trabalho análogo à escravidão, porque é melhor isso do que passar fome. E o Brasil, como tem compromissos assumidos em evitar isso, a gente tem que falar sobre o tema e cobrar até do nosso legislativo, enfim, até do executivo, no entanto, eu vou dizer
que a gente está desde 96 esperando o Brasil ratificar a Convenção de Trabalhadores Migrantes e seus familiares internamente, porque ele veio como assinado já ao Legislativo para fazer a aprovação como emenda constitucional, e ali, nessa Convenção das Nações Unidas sobre o Trabalhador Migrante, ele já traz para a gente a- o caminho necessário para você criar essa governança. Porque não é só uma questão interna, mas uma questão entre países de eu poder, antes do migrante chegar nos Estados Unidos, por exemplo, eu passar para a autoridade migratória deles e falar assim: olha, estão indo tantas pessoas em tais situações para o seu país. Então, os Estados Unidos ele já pode verificar, até barrar, se for o caso, ou receber essas pessoas. Se você faz isso com países que têm uma governança migratória estruturada, o Canadá e o Brasil poderiam fazer essa troca de deslocamento de pessoas já de uma forma acolhedora e permitir que certas áreas da indústria canadense recebam brasileiros para trabalhar. E vice-versa. Eu posso fazer isso com qualquer país. Eu posso designar vagas e encaminhar esses trabalhadores para certas áreas que estão precisando de gente. Vamos pegar de novo o exemplo do Sul. Eu poderia ter empresas ali do arroz e das uvas empregando refugiados que nem a JBS de maneira documentada, de maneira concorrencial leal, e não ser surpreendida com uma bola nas costas aí do terceirizado estar usando mão de obra análoga à escravidão. Então, quando a gente fala de migrações, a gente foca muito no estrangeiro, mas a gente tem que pensar que internamente também eu tenho problemas. O Brasil se torna um país que vai ter situações de tratamento análogo à escravidão de brasileiros e estrangeiros. A gente não tem preconceito para isso. A gente tem questões sem preconceito. E eu falo muito nas aulas, quando a gente fala da questão migratória, que qualquer pessoa é vítima de tráfico de pessoas, interno ou externo. Não é o bonitinho, não é o fortinho, é só o tonto que caiu no golpe. Então, quando eu tenho governança, eu tenho uma preocupação. Essa troca de informações de governo, ela permite que, no acolhimento de um migrante, a autoridade pública fala assim: mas você sabe para onde você está indo? Você sabe onde você está indo trabalhar? Você sabe onde você está indo? E ele fala assim: ah, mais ou menos. Tem certeza? Porque você está indo para essa função é meio pesada. Ah, não era bem isso que eu estava esperando. E aí você pode evitar situações em que você vai gerar aí conflitos, brigas e autuações como a de trabalho análogo à escravidão. Então, quando a gente fala de ESG, essa integração, ela é extremamente importante, e eu gosto muito de falar do caso da JBS porque isso é um caso de sucesso, onde, em coordenação com o governo e sociedade civil, a JBS ela não trabalha com migrantes indocumentados, seja os próprios, seja os terceirizados. Então, ela tem essa forma de acolhimento para uma área que precisa de muita gente, porque é um trabalho pesado, é um trabalho que precisa de pessoas e que muita gente ou não sabe ou não quer trabalhar. E o migrante, nesse ponto, não que ele seja, a gente vai discriminar isso por ele, mas é uma pessoa que está aceitando trabalhar nessas atividades, não só porque é isso ou nada, mas é porque às vezes a porta de entrada dele para seguir no país e se desenvolver e até ir por outras oportunidades. Então, iniciativas como essa, elas se mostram fundamentais para o país crescer como nação. E eu falo, o último pensador migratório em governança do Brasil chama-se Dom Pedro II, que foi o cara que desenvolveu da cabeça dele uma governança migratória de fazer acordos internacionais e regras internas para incentivar a colonização.
a migração coordenada. E isso gerou problemas. Até hoje eu vou quebrar o último mito aqui, que eu vi que daqui a pouco dá o meu tempo, que era que a migração que foi para o sul do país, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul principalmente, ela surgiu porque era um clima parecido, porque isso é mentira. As pessoas foram para lá porque os primeiros migrantes dessa região da Europa, Itália, Áustria, Polônia, Espanha, Alemanha, o Império Austro-Húngaro, eles foram primeiro para as regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, inclusive a Suíça teve uma cidade no Rio de Janeiro que era só de suíços, e eles foram tão explorados pelos portugueses que esses reinados, na época, proibiram a migração para cá. Então, assim, olha, se vocês querem novos escravos, não vai ser do nosso povo, não. Nós somos países livres e soberanos. E aí o Dom Pedro, pessoalmente, em visitas que ele fez à Europa e Oriente Médio, depois a gente falou do Oriente Médio para finalizar, ele se comprometeu a não acontecer mais isso. Mas sabe como é que é a questão da confiança, né? Ah, tá bom, e como é que vai ser? Não, eu vou mandar os migrantes dessas regiões para os estados, na época províncias brasileiras, que não têm portugueses. E aí, essas províncias eram Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí, os países, os nacionais desses países, sem ter a exploração injusta, se desenvolveram e hoje são territórios muito bem estruturados, com tradições culturais desses migrantes, e o Brasil se desenvolveu ali. O último exemplo que eu tenho, até por causa que eu sei que daqui a pouco você vai apertar o tempo para mim, é que Dom Pedro, ele ao ver o Brasil em desenvolvimento, eu falo, foi um grande estadista, ele, até para dar um exemplo, a primeira hidrelétrica em nível global e brasileira foi a de Paulo Afonso, que ele pessoalmente foi lá desenvolver, ali no interior da Bahia, né? Bahia com Pernambuco e Sergipe, ali nos cânions do São Francisco. Ele também viu a necessidade do Brasil desenvolver escoamento de mercadorias, de manufaturados. Não sabemos, o português não sabe fazer isso. A gente sabe fazer navegação, os portugueses. Até pelo tamanho de Portugal, você não tem necessidade de ter grandes rotas. Portugal, lá, se você pegar 2 dias, você vai e desce o país, lateral, e faz um crucifixo ali sem dificuldade. O Brasil, não. Que ele foi? Que ele fez? Ele foi até o Oriente Médio, principalmente ali na região do Líbano e da Síria, fez acordos com, na época, os sheiks, enfim, os líderes locais, ali os reinados locais, para migrar essas pessoas, visando a formação de rotas comerciais. Deu tão certo que a gente reflete essas rotas comerciais nos próprios livros de Jorge Amado. Todo livro de Jorge Amado, na região Nordeste, na região interior do Brasil, eu tenho a figura do mascate, a figura do salim, lá do comerciante. Eu tenho essas figuras como os grandes comerciantes. E não porque Jorge Amado inventou da cabeça dele, porque isso aconteceu. Então você tinha os manufaturados em São Paulo, até de produtos importados, e esses mascates, essas pessoas de origem síria e libanesa, pegavam os produtos, entravam no trem, que era trem, e iam até Belém do Pará, iam até Fortaleza, iam até onde pudessem estruturar a compra e venda de mercadorias. E isso refletiu nos livros de Jorge Amado. Só pensar, lembrar da boa Gabriela, que ela tinha lá o turco apaixonado por ela. Exato. Ou Tieta, que tinha também os árabes lá, em regiões que não fazem sentido para a gente, porque eu tenho. Porque quem cria rotas comerciais, quem transcende lá, atravessa desertos para poder levar mercadorias, foram esses povos. Essa cultura veio através de pensamentos de Dom Pedro II. E se manteve essa linha migratória de governança, de trazer migrantes para desenvolvimento nacional, até meados do governo Estado Novo do Getúlio,
quando ele muda, ele dá uma chave de 180 graus para poder mudar aí a visão migratória de desenvolvimentista para segurança nacional. Para fechar os exemplos, primeiro tivemos os sírios, depois tivemos somente os japoneses para poder fazer ali as culturas de alimentos para as cidades, os hortifruti granjeiros, 90% das cooperativas são japonesas, e até as de produção de pesca. Então, o Brasil, mesmo após Dom Pedro II, focou o quê? Em migrações visando o desenvolvimento. Getúlio, por N motivos, ele também é uma questão histórica, né? Enfim, o comunismo, aquele negócio todo, ele vai tratar os migrantes como riscos à segurança nacional. Então, a partir dali e até a Lei de Migrações de 2017, o Brasil fechou portas para uma migração desenvolvimentista. E isso fica muito claro Que, no próprio Estatuto do Estrangeiro, né? sim, de Que 80, antecedeu sim. a Lei de Migrações, né? Isso fica Sim. escancarado, né? Muito, muito legal. E E pode falar. continue. Não, não, continue, Não, só, professor. só para finalizar, então a gente teve aí um atraso que o Canadá, nos anos 70, entendeu que a governança era o caminho para o desenvolvimento nacional. Uma vez eu falando com um professor canadense, ele brincou comigo que ele falou assim, não, venham, o Canadá, nós construímos pontes para a migração, não erguemos muros que nem o vizinho. E aí você vê que o Canadá, ele é um país que precisa de povoamento, ele precisa de pessoas para desenvolver ciência e também ter pessoas trabalhando, e ele, na migração, encontrou essa solução. Então, eu defendo que o Brasil encaminhe para uma chamada governança nesse sentido. Porque se você perguntar hoje para qualquer autoridade em nível federal ou estadual onde eu poderia colocar migrantes, a resposta vai ser não sei, porque a gente não conversa. Então, sem essa conversa, e essa conversa ela é prevista na lei de imigrações atual, eu não consigo fazer iniciativas como a da JBS e de outras empresas funcionarem. Porque hoje a gente tem uma lei de imigração que, eu não vou dizer que ela é mais portas abertas, mas ela é menos restritiva e com outro foco que remete justamente à gestão de Dom Pedro II. Ou seja, a gente tem um retorno cíclico aí a uma busca pelo desenvolvimento da nação através das migrações. Então, meu tempo cumprido, e eu fico aberto aí a uma conversa. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguém que eu possa te esclarecer, a gente fica à disposição. Professor Luiz Felipe, muitíssimo obrigado. Para variar, foi uma aula, é gostoso ouvi-lo, porque você domina a temática, uma temática que é bastante interessante, porque obrigatoriamente você pode passear pela migração no viés internacional, pensando na circulação internacional de pessoas. Você pode passear também pelo viés interno, que é também muito importante e, querendo ou não, é pouquíssimo explorado ainda em nosso país, como você bem deixou escancarado na sua fala. E se não bastasse isso, eu vou fazer uma pergunta um tanto capciosa. Iniciamos o ano de 2025 com a consolidação, me parece, de um status quo em que grande parte dos estados, dos países, na Europa, no próprio continente americano, pensando em uma única nação, tem evidenciado uma vontade isolacionista. E nessa perspectiva, isso impacta diretamente os movimentos migratórios. Como você vê essa situação e qual seria uma possível solução
considerando que em pleno século XXI e com a facilidade que existe de meios para nós circularmos pelo globo, nós evitarmos esse tipo de problema. Eu acredito muito. é, Alguns países têm a figura do isolacionismo, mas a sua maioria encaminha. Daí eu posso dar o exemplo japonês. O Japão, até 2050, ele vai precisar de mais ou menos 15 milhões de pessoas. Se ele não tiver 15 milhões de pessoas que tenham nascido ou que tenham ingressado no Japão, ele vai ter uma recessão industrial. Ele não vai conseguir produzir as coisas. Então, a figura da pessoa humana geolocalizada, ela é fundamental até para você manter o país funcionando. Por mais que eu não produza tudo nos países hoje, o toyotismo permitiu isso para a gente, né, fazer partes em vários lugares, mas eu tenho que montar o produto final depois, eu tenho que ter pessoas para fazer as etapas produtivas em qualquer área, seja na área de alimentos, na área de produtos manufaturados e industriais, como carros, seja na parte de extração de petróleo, seja na parte de geração de energia, eu tenho que ter pessoas. E os países, ao contrário do que o Malthus previa, que ia ter explosão demográfica, eu tenho países em decréscimo populacional. Tenho países aí com um crescimento populacional negativo. Alemanha, pronto. A Alemanha, a China, o Japão. E aí, se trazer a Alemanha, para mim, é um caso fundamental. A Alemanha, até a Angela Merkel, ela gastou mais ou menos 2 bilhões de euros no acolhimento de sírios, refugiados. Paquistaneses também, exatamente. É isso aí. Essa turma já reverteu em economia para a Alemanha aproximadamente 5 bilhões. Ou seja, ela lucrou ao investir numa governança migratória, que não é entrar o terrorista, porque tem terroristas? Tem criminosos? Tem. Por isso que a governança me permite trocar informações e saber quem está entrando. A partir do momento que está entrando, entrou uma pessoa correta, uma pessoa que não tem antecedentes, uma pessoa que não vai explodir prédio. Eu pego essa pessoa, capacito ela, coloco na minha indústria necessária e ajudo a ter o crescimento industrial. É, Então, o caso do Japão e o caso da Alemanha, ele mostram a necessidade de você não se isolar, de você acolher pessoas, porque senão você vai ter decréscimo populacional. Você vai ter um decréscimo de produção industrial. Então, a solução que existe é países como Canadá, Alemanha, Japão, Turquia, tem uma política migratória interessante, de saber acolher o migrante, saber captar os migrantes para as áreas necessárias e, a partir disso, você desenvolver. Então, os Estados Unidos, ele vai sofrer possivelmente o impacto dessa voracidade de deportações, de tirar os estrangeiros dos seus territórios, porque são as pessoas que servem o café, são as pessoas que constroem casas, são as pessoas que arrumam estradas, são as pessoas que montam aeronaves, e as indústrias vão ficar sem pessoas. E aí o Estados Unidos vai fazer o quê? O americano comum não quer construir casa, ou se ele for construir, ele vai custar o triplo do que o migrante custava, e eu estou falando de imigrantes documentados. Não estou falando sim, do indocumentado. sim, Documentado é mais barato ainda. Mas aquele documentado, principalmente ali os mexicanos que trabalham, e eu vou te dar um número que é estimado, mas é bem razoável, de quase 3 bilhões de dólares de negócios são realizados por migrantes mexicanos na construção de imóveis. sim. Ou seja, é uma economia extremamente relevante. Então, se o país resolve criar um isolacionismo, e no caso do Trump é o projeto 2025 mesmo, o fruto que vai ser colhido disso, eu já posso te antever. É inflação,
é, recessão e decréscimo industrial, enquanto outros países vão acolher, vão receber essas pessoas e vão crescer aí em desenvolvimento. O que Então, comprova, professor Luiz uhum, Felipe, que em pleno século XXI, reitero, o mundo está interconectado. Você, em sua fala, deixou isso muito claro. E uma vez que o mundo encontra-se interconectado, você também deixou assim escancarado a necessidade de que os estados, os países pensem na governança migratória como um mecanismo de solução para garantir um desenvolvimento efetivamente sustentado, seja no uhum. viés econômico, em quaisquer dos prismas que você encare a questão da migração, você tem a necessidade de uma governança efetiva sobre essa área. É isso. E até para fechar, o último efeito que você tem da governança benéfico, eu posso dar o exemplo do Canadá, é justamente você ter baixos níveis de racismo com migrantes. No Canadá, você não tem um tratamento xenofóbico, que eu prefiro tratar de racismo a migrantes mesmo, porque lá você tem uma cultura geral de governos, cidades, sociedade e empresas de acolhimento dessas pessoas. E me reporto, até para a gente fechar, dar umas risadas, de um brasileiro que está nos Estados Unidos, foi fazer um procedimento numa prefeitura, enfim, num prédio público, e ao preencher o formulário, ele preencheu como white, como branco. E o funcionário público que atendeu ele corrigiu, falou assim: desculpa, o senhor é latino, o senhor não é branco. E o cara, perfil de alemão, assim, loiro, olhos claros, pele cutis branca. Não, mas eu sou branco. Não, não, sou latino. Desculpa, seu passaporte é brasileiro, o senhor é latino, o senhor não. Branco é o americano, branco. O senhor é latino. Você coloque aí latino que o senhor está preenchendo errado. E Tá. ele saiu revoltadíssimo, sentiu um preconceito ali daquele atendimento. Foi mesmo. Mas brasileiro que vai, principalmente para os Estados Unidos, achando que só porque a cutis dele é mais branquinho, o cabelo dele é mais clarinho, que ele vai ser tratado como americano branco, não vai. Ele é latino e vai ser latino. E essa falta, que é o último problema que você vai ter aqui para os brasileiros, é que nós não temos esse sentimento de latinidade, de realmente nos vermos como latinos. A gente male se vê como lusófono, como membros da comunidade portuguesa. Mas latino, eu nunca vi alguém falar assim, ah, eu sou latino. Não, a gente fala no máximo que a gente é brasileiro, um pouquinho aí colônia portuguesa, mas latino, eu nunca vi ninguém falar. E isso, nesse caso desse rapaz que está aí viralizando na internet, mostra muito essa figura do você não é branco, você é latino. E certas sociedades mais racistas a migrantes, isso vai ficar extremamente claro, seja num trabalho, ou seja até no preenchimento de uma ficha, de um formulário, num prédio público. Professor Então, Luiz Felipe, isso, você tocou num assunto chave, que é a questão do preconceito, do racismo, dependendo da situação, e eu não posso me furtar de trazer mais uma pergunta para ti. Eu sei que o nosso tempo está nada, esgotando, mas é imagina. imprescindível isso. É fato que quando existe crise econômica num determinado estado, a população tende a querer culpar alguém. Não é possível culpar a ficção jurídica, ou seja, o próprio Estado. Você pode até pessoalizar o chefe de governo e etc. e tal, como culpado pela crise econômica e etc. Mas, via de regra, isso acaba ficando um tanto etéreo, gasoso. E estados, como por exemplo a Alemanha, que falamos há pouco, né, que preconiza aí o welfare state desde o término da Segunda Guerra Mundial e criou uma política específica
migratória nos últimos anos, e você citou bem a Angela Merkel, ahn, parece-me, e eu tenho circulado bastante por lá, que o alemão, considerando um momento de crise, no caso econômica, ele, ao invés de verter todos os canhões para o governo, enquanto a ficção, ou para o chefe de governo, para o chefe de Estado, ele resolveu pessoalizar em grupos, né? Então, dos sírios, dos paquistaneses, e de de outros migrantes de diversos outros países que a Alemanha acabou por acolher ao longo dos anos, e responsabilizando-os diretamente pela situação, pelo status quo de crise que o país vive. Isso é uma tônica, por óbvio, mundial, uma fórmula comum para qualquer país. Eu gostaria muito de ouvi-lo falar um pouco sobre isso. 5 minutos, É, pelo menos. não, fica tranquilo. Isso remonta até um pouco antes, não antes do nazismo, mas a Europa já tinha isso, para discriminar o diferente. Então você tem aí 3 séculos antes do nazismo, a figura dos católicos, dos cristãos, desumanizando o povo judeu. Então o judeu era o cara da usura, é a barata, é o cara que vai me cobrar juros, é o cara que matou Jesus. Então eu tenho uma desumanização e até aí, enquanto você não está em crise, é racismo, é preconceito, é um problema, mas não se persegue. Então, quando acende o nazismo e você tinha uma crise econômica, uma situação, e aí você vê um governo alemão que começa a solucionar a crise, e ele começa a julgar a solução da crise em que ele tirou os judeus da equação, eu gero o ódio àquele grupo. Eu permito ter uma noite de cristais, onde eu quebro as lojas judaicas, onde eu mato, onde eu taco fogo na. Eu permito ter os guetos, né? Porque eu entendo que aquele inimigo da nação tem que ser discriminado. E ciclicamente é importante você ver que os países em crise, eles têm que arrumar culpados. E se for estrangeiro é melhor. E só para fechar a questão do nazismo, a primeira decisão de Eichmann, como gestor público do nazismo, foi aprovar na Assembleia, quando você sabe melhor do que eu o nome da Assembleia Alemã, uma lei que tirava a nacionalidade alemã de quem era judeu. Isso. Porque eu posso mandar um judeu para o campo de concentração, mas eu não posso mandar um judeu alemão para o campo de concentração. Então eu tiro a nacionalidade para dizer que é só um judeu. E judeu sujo, que é o que Eichmann pregava. Então você tira o status quo de alemão de uma pessoa para poder desumanizar, tornar ela menos humana para permitir o vizinho denunciar ela para a Gestapo, para você poder levar ele para o campo de concentração, você poder tirar o negócio dele, você poder tomar as obras de arte dele. Então, isso se torna muito claro que essa falta de humanidade, ela se justifica nessa desumanização de grupos. E aí teve um pesquisador americano que ele mostra muito bem isso na psique humana, que ele, ao estudar o autoritarismo nazista, ele fez uma experiência muito bacana de psicologia que ele fez com algumas falhas metodológicas e acabou não sendo aceita. Mas ele, em mais ou menos 200 pessoas, ele colocava 2 pessoas, uma era aluno dele que a outra não sabia que era aluno dele, e uma pessoa comum. Jogava essa pessoa comum numa sala, sem contato com o outro, e essa pessoa comum, ela tinha que apertar um botão para aquela pessoa que era o aluno tomar um choque, se ela errasse. Logicamente que ele não tomava um choque, mas ele simulava que tomava o choque. Então a pessoa está ali e ele começava a fazer as perguntas, a pessoa errada assim, não, aperta e dá o choque. Apertava e dava o choque.
Aí o aluno, ele simulava muita dor e falava assim, olha, eu sou cardíaco, não aperta mais, não me dá mais o choque. E essa pessoa comum olhava para a pessoa que estava junto com ele da experiência na sala e falava assim, e agora? Não, pode apertar. A gente se responsabiliza. Das 200 pessoas, 5 não apertaram. Um eletricista, que sabia o que é tomar um choque, Pois. duas mulheres e duas pessoas que passaram por campo de concentração. Quando alguém se responsabiliza pelo mal, você faz o mal, porque entende que não é você, você é só um mero instrumento. Então, de Exatamente. 200 pessoas, só 5 não apertaram o botão. E para os dias de hoje, na eleição americana, surgiu uma notícia mentirosa sobre os haitianos em Springfield, Ohio, onde, por uma notícia falsa veiculada pelo atual vice-presidente J.D. Vance, falavam que os haitianos em Ohio, Springfield, estavam matando e comendo cachorros, gatos e gansos e marrecos. Isso gerou ameaças de bombas em escola, onde os filhos dos haitianos estudavam. Isso gerou ameaças em fábricas que empregavam haitianos. E tanto as escolas quanto as empresas falam assim, gente, mas eles são pessoas que não fazem isso. A empresa fala assim, eu preciso desses haitianos porque não tem um americano trabalhando aqui. Se tirar esses haitianos, eu não consigo produzir. Então, o que fez a campanha eleitoral da mesma maneira que fez com os judeus, desumanizou os haitianos. Pegou um simples símbolo que para a gente às vezes é caro, um cachorro, um gato doméstico, os marrecos, eu não sei por quê, enfim, porque tem muito marreco lá no, os guias, né, os marrecos lá no Springfield, para dizer, olha, eles são tão bárbaros, eles são tão selvagens, são tão diferentes da gente, que olha o que eles fazem, eles comem cachorros, gatos e marrecos. Isso permitiu movimentos racistas, neonazistas americanos começarem a perseguir haitianos em Springfield e em outros estados. E aí é o que eu trago para a questão. Aí você pode trazer não só para imigrantes, mas para qualquer grupo que tem aí uma identificação que é diferente da maioria, né? Eu trago a desumanização. Da mesma maneira que os judeus foram desumanizados pelo nazismo, eu tive ali autoridades americanas desumanizando haitianos para justificar que eles sejam expulsos, que eles sejam atacados, que eles sejam vítimas de atentado à bomba. Então, isso mostra como uma falta de governança migratória permite que extremistas façam o que se fez com os judeus ao longo de séculos, até o nazismo com seu extremismo, com mais de 5 milhões, até a situação dos Estados Unidos de haitianos comendo gatos, marrecos e cachorros. É isso. É isso. É isso. Então, sem a falta de integração, que é o que o Canadá traz para a gente, e um pouco o Brasil, sabe? O Brasil, ele não é um país acolhedor, que nem eu falei, é o boa noite e boa sorte, mas aqui você não tem esse racismo expresso. Tem um pouquinho do velado? Tem, mas ele não é expresso. O Brasil, ele tenta conviver, até porque, tirando os nativos brasileiros, todo mundo aqui é descendente de algum imigrante. E aí você tem um melhor acolhimento, que seria um acolhimento sem o racismo expresso, um racismo às vezes velado só, e você tem uma convivência mais harmônica. Mas outros países, infelizmente, foram para o caminho mais extremista, e aí você vê essas situações aí, como o caso dos haitianos nos Estados Unidos, que se tornou um problema bem grave mesmo, de ameaça de bomba em escola, para ver como tão cidadãos de bem são certos extremistas. Professor Luiz Felipe, muitíssimo obrigado por sua aula, por iniciar o nosso terceiro summit sobre as práticas ESG do Escritório Badaró e De Luca. Eu tenho certeza
que essa temática, por ser uma temática que conecta não só as práticas ESG, a questão dos direitos humanos, a circulação internacional de pessoa, chamará bastante atenção do nosso público, que é local, são os estudantes de direito, de onde localizam-se os escritórios do Badaró e De Luca, são os profissionais advogados, pensando no âmbito regional, os advogados em todo o Brasil, e é uma temática atual, necessária, e as pessoas, todos nós, precisamos refletir sobre ela. E nós voltaremos, pessoal, no próximo episódio, daqui um mês, e eu conto com a participação de todos. E eu deixo as palavras finais para o professor Luiz Felipe Ferreira de Oliveira, que conversou conosco hoje sobre migração interna, internacional, mitos e verdades, e, não menos importante, expôs as mazelas e as dificuldades existentes. Professor Luiz Felipe, muito obrigado. Palavras finais. Bom, eu agradeço ao professor Rui Badaró e ao escritório Badaró e De Luca pelo convite. Eu deixo uma mensagem final, principalmente para os seus clientes que estão aí assistindo, que se preocupem, não esperem vir do governo uma governança migratória, mas que vocês já internamente podem ir buscando diretamente aí até com a sociedade civil, se for o interesse, formas de ter uma governança de imigração interna e externa para as suas atividades profissionais, e que quando você faz dessa maneira, você evita problemas que nem uma semana atrás aí vivenciou de novo, né, as vinícolas do Rio Grande do Sul. Então, eu agradeço. Acho que esse tema é importante a gente estar falando dos problemas e das coisas boas também. Falei de situações de casos de sucesso. E deixa a mensagem aí que cabe a nós também, como atores e multiplicadores de informação, trazer aí as palavras de uma boa migração, de uma boa governança estruturada para poder aí reduzir, a gente sabe que nunca vai impedir o crime, o ilícito, mas reduzir as condições que permitam que isso aconteça. Então, de novo, eu agradeço. Eu fico à disposição para vocês precisarem aí para conversar desse e outros temas. Abraços. Tchau, pessoal.